Você pode viver sem alimento, né? No capítulo 8, no verso 3 do livro de Deuteronômio, diz o seguinte, né? Na última parte: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Olha bem, não só de pão, né? Pão aqui, a palavra está tratando o pão como o alimento natural. E para você viver, você precisa do alimento natural. Ele não está negando aqui que você vai comer o alimento natural, pão, feijão, arroz, carne, né? Agora, para você ficar vivo, né, você alimenta só de vez em quando, né? Só de tempos em tempos? Não, o alimento é diário. E não somente uma vez por dia, você alimenta várias vezes por dia. E quando você vai alimentar, você vai selecionar os alimentos que você vai comer. Você não vai pôr na boca qualquer alimento, né? Chega lá na feira, você escolhe os melhores legumes, as melhores frutas, né? Chega no supermercado, você olha, você verifica, e o que vem no seu prato, você olha com um critério absoluto. Absoluto. Então, agora, há um paralelo, aqui a palavra está traçando um paralelo, que não é só desse pão que você vai viver da palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeiro alimento, verdadeira comida. Agora, nós não podemos cair na presunção, né? Dizendo: eu sou de Deus, eu conheço a Deus, mas não tem alimento, né? Então, o alimento natural, ele alimenta o nosso físico, o nosso corpo físico, né? Agora, o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, ele alimenta o nosso espírito. Então, a pessoa que não alimenta direito vai ficar fraquinho, magrinho, né? Não vai ter peso, né? E vai ficar anêmico, fraco, né? Agora faz um paralelo, né, do verdadeiro alimento. Fala, nem só desse pão você vai viver, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, essa palavra é verdadeiro alimento. E esse verdadeiro alimento, ele vai alimentar o nosso espírito. Porque o homem não é um corpo, só um corpo. O homem é triuno, como Deus é triuno, em uma só pessoa. Nós temos um corpo, temos um corpo físico, uma alma, né? Com o nosso corpo físico, nós nos relacionamos aqui na Terra, né? Você senta, você levanta, você conversa, então você tem relacionamento na Terra. Agora, só que nós não somos só um corpo, nós temos uma alma. Na alma está a sede das nossas vontades, né? Do nosso intelecto, aquilo que a gente aprendeu, né? Aprendeu na escola, aprendeu nas experiências da vida, né? E as nossas emoções, as nossas inclinações. Na alma ela é o que realmente somos, nós somos uma alma, né? Essa alma é que ela deve vir cativa a Deus, é ela que precisa ser salva. O que a palavra diz? Que o corpo,
volte ao pó que o era, né? Nós temos todos os elementos da terra, que é carbono, fósforo, cálcio, magnésio, potássio, daí por diante. Então o corpo é formado dos elementos da terra. Por isso que ele falou, o corpo volte à terra, volte ao pó que o era, né? O espírito, né? Porque nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Esse espírito é o sopro que Deus deu ao homem, né? Que ele se tornou o quê? Alma vivente. Se tornou uma alma vivente. Então o espírito volte para Deus que o deu, pertence a Deus. Agora, e a alma? A alma, ela necessita de salvação. É o nosso eu, né? Se for ir para a área de essas áreas de psicologia, psiquiatria, é o nosso eu, o nosso ego, o nosso existir. Os ingleses têm a definição disso perfeita, fala myself, quer dizer, a minha essência, aquilo que realmente sou, o que penso, o que sinto, o que creio, né? Que está na sede da alma. Então a alma é que precisa de salvação, tá? É o nosso self, o nosso mais profundo eu, né? O nosso ego. Esse deve vir o quê? Cativo a Deus. Então a palavra de Deus, o que ela faz com a gente? Ela é uma espada. Quer dizer, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que a ponto, né, de separar juntas e medulas. Ela é cortante, né? Juntas e medulas, vai no mais profundo e separa nós das nossas vontades e da vontade de Deus. Então, quando a alma se abre e recebe a palavra de Deus, o que vai acontecer com essa pessoa, né? A alma então vai entender o que é a vontade dela e o que é a vontade de Deus, e aí vai ter uma cisão, né? Então vai ter uma guerra, né, no interior dessa pessoa, né? A alma, né, o desejo humano vai querer uma coisa, mas o Espírito, aí vem o Espírito Santo para habitar em nós, ele habita dentro de nós, né? Então nós vamos saber a separação da vontade de Deus e da vontade e da nossa vontade, e aí, né, vai haver, né, um conflito, uma guerra, mas sabendo da vontade de Deus, você vai subjugar os seus desejos, as suas paixões, né, os desejos desenfreados do homem, e vai ceder à vontade de Deus. Então, sendo o homem triuno, né, ele precisa de alimentar o seu espírito. Ele precisa desse alimento. O alimento é qual? É a palavra de Deus. Ela é verdadeiro alimento, verdadeira comida, verdadeira bebida. E aí a pessoa então vai ficar alimentada, ela vai se fortificar no Espírito. Tá? Agora, esse alimento, ele tem que ser diário. O alimento você come diariamente. Ficar um dia sem comer, né, já começa a vir um abalo, né, na pessoa. A pessoa já começa a ficar intranquila e tem as consequências todas aí. Agora, pensa bem no espírito, né? Você quer ter um espírito forte, um espírito inabalável, um espírito pronto para agir espiritualmente,
né? Então você há de alimentar da palavra de Deus, porque é o que ele fala aqui, né? Nem só de pão, né? Você pode comer 5, 10, 20 vezes por dia, né? O alimento natural. Agora, e o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, né? Aí nós vamos na palavra, e a palavra vai dizer o que a respeito desse alimento que é a palavra de Deus? Ele diz: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, para você ser bem sucedido em tudo quanto você empreender. Olha bem, né? Meditando na palavra de dia e de noite. Você lê, aprende e medita, vai fazendo reflexões sobre a palavra de Deus. Então você está o quê? Alimentando o seu espírito, né? Para quê? Para você ser forte no espírito, para que o seu espírito venha crescer, né? Crescer e ficar forte, e saber como agir espiritualmente. Porque, olha bem, as pessoas agem, né? Com as suas inclinações pessoais, com os seus desejos pessoais, com a sua força, né? Muitos, eu já sei, né? Muitos falam assim, né? Mas nós devemos agir espiritualmente, e para agir espiritualmente nós temos que estar fortificado no espírito, para que saibamos como agir, né? Olha bem, você sofre uma agressão, qual que é a sua reação da agressão, né? Aí vai agir o que? No físico, né? A pessoa se altera e vai querer dar uma resposta no físico, né? Vai querer vingança, né? Vai querer se defender, vai querer dar o troco, né? Vai ficar ferida, vai ter feridas, né? A agressão te traz feridas. Mas como nós devemos reagir? A palavra de Deus vai mostrar para nós, para não reagir desta forma, né? Mentiu, né? Está falando mentira a teu respeito, está falando injustiça a teu respeito. Como que você vai agir? Se você for na palavra de Deus, né? Tiver com a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, né? Porque a Bíblia, quando fala de coração, ele está falando da mente, né? Então, como que você vai reagir? Aí você vai na palavra de Deus. Quando disserem todo mentindo, quando disserem todo mal contra vós, né? Por causa do meu nome, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, né? Eu já vi muita gente, né? Falaram mal de mim, fizeram isso, fizeram aquilo. Eu vou entrar na justiça, vou na polícia, vou lá tirar satisfação, né? Nada disso. Então, a palavra de Deus nos ensina como agir espiritualmente. Agora, para você agir espiritualmente, você vai ter que estar alimentado, o verdadeiro alimento que é a palavra de Deus. Fizeram isso comigo, né? Cala-te, né? Do Senhor vem a recompensa. A nossa justiça vem do Senhor, né? Quando sofremos agressões, né? A reação nossa é que vai ditar as vitórias que nós vamos ter, né? E aí a palavra diz o seguinte: antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, você vai ser bem sucedido em tudo quanto você empreender. Lá com Josué, o que ele falou para Josué? Então, somente ser forte e corajoso, que para agir dessa forma, precisa ser uma pessoa muito corajosa, quer dizer, confiante em Deus, de que Deus vai garantir a sua palavra, né? Não te espante, você fala, não te espante, vem coisas do seu lado que você, se você for
pelo raciocínio humano, você vai se espantar, tá? Agora, agindo espiritualmente, as coisas vão ser totalmente diferentes. Eu vejo muitas pessoas, por causa daquilo que fala, ter consequências absurdas, ter consequências, né, de causar ferida nas outras pessoas e ferida em si mesmo, e ter muitas derrotas por causa disso, muitas decepções, muito choro, muita lágrima, porque não controla o seu falar. E a palavra de Deus fala: o poder na tua boca, a tua boca tem poder, né? Tem poder de vida e de morte. Então, as nossas palavras devem ser palavras não torpes, né? Não de agressão, mas devemos ser mansos como as pombas, né? E astutos, né? Como a serpente. Quer dizer, não quer dizer que nós vamos engolir tudo, né? Mas nós vamos agir com mansidão, né? Brigas, mortes surgem de palavras, né? Palavras mal colocadas. Esses dias teve lá um sujeito matou o outro por causa de uma briga de trânsito. Quer dizer, chocou o carro, um levanta, fala uma coisa, o outro outra, e aí 3 palavras são suficientes para causar o maior problema. Então, qual que é a receita para nós, né? Vamos voltar lá em Josué, né? Medita na minha lei de dia e de noite, né? Fala lá, sai falando pelo caminho, né? Você vai andando, você vai falando pelo caminho, inculca na cabeça dos seus filhos, né? Isso quer dizer o quê? Se você educar os seus filhos com a palavra de Deus, né? A sua vida vai ser vida diferente, o teu lar vai ser um lar diferente. Ensina o pequenino no caminho que deve andar, e jamais ele se desviará dele, né? Se você abençoar a pessoa está abençoada, e nós somos feitos para abençoar, nós somos portadores da boa notícia, é o Evangelho, né? Então nós levamos a palavra de Deus. Agora a receita para isso, né? Medita na palavra de Deus, tenha prazer nela, quer dizer, tenha o verdadeiro alimento, não somente um minuto, 2 minutos, mas, né, é o tempo todo. Você está meditando a palavra de Deus, você está repassando, refletindo a palavra de Deus, para você se policiar, né? O que Jesus veio fazer? Ele veio nos dar o quê? Domínio próprio, né? Contra as nossas emoções, né? Então nós vamos agir o quê? Tendo a palavra de Deus como alimento para nós vamos agir, né, conforme a palavra de Deus. E os mansos possuirão a terra, né? Então é algo que precisamos aprender, né? Agora, o alimento espiritual é todo dia. Aí você, eu já sei, né? A Bíblia fica lá aberta no Salmo 91, fica empoeirada lá, está aberta aí. Tem uns que olha, levanta, beija a Bíblia, né? Beija a Bíblia, mas nem lê, nem medita, né? Nem medita. Tem a palavra de Deus como um amuleto. E muitos estão usando o nome de Jesus como um amuleto, né? Então, certas situações, as pessoas falam coisas, né, ou pedem coisas e falam em nome de Jesus. Ora, se o que falarmos, no que meditarmos, não conferir com a palavra de Deus, não é Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne, tá? Ele é a palavra de Deus, né? Ele é a palavra viva de Deus. Então, quando oramos sobre a palavra, né,
Aí nós podemos, aí se nós falarmos o nome de Jesus, aí é Jesus. Muitas vezes você não precisa nem falar um nome, se você falar a palavra, já é Jesus, já é Jesus. Então, ele não é um amuleto para fazer o que a pessoa deseja, o que a pessoa quer. Muitas vezes o que a pessoa está falando não confere com a palavra de Deus, muitas vezes é contra a palavra de Deus. Então não é Jesus. Eu vou usar o nome de Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus cujo nome está sobre todo nome, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, é questão de que, meditando a palavra de Deus, alimentando a palavra de Deus, né, você vai ser forte no Espírito, e quando você usar a palavra, falar a palavra, você vai falar conforme a palavra de Deus. Então, você vai ter o quê? Intimidade com Jesus. Vai ter intimidade. Isso que é ter intimidade com Deus. As pessoas também falam muito assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo, né? A pessoa quer ser cheio do Espírito Santo. Como que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Tendo a palavra dele escrita nas tábuas do nosso coração, meditando nela de dia e de noite. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o autor intelectual das Escrituras. Passou pela mente dele e ele deixou para nós. Então, quanto mais eu ler e meditar na palavra de Deus, mais cheio do Espírito Santo eu vou estar. Agora, quero andar no poder do Espírito Santo. É você, então, ter uma vida de oração sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a linguagem espiritual. Vai orar, você vai ter que falar a palavra de Deus. Orar sobre a palavra de Deus, porque ela é a linguagem espiritual. Jesus, voltando a essa palavra, Jesus, como que ele refutou a Satanás no confronto que teve? Registrado em Mateus 4, Lucas 4, ele fala assim: está escrito. Se você é filho de Deus, pôs ele em dúvida, para querer colocar dúvida sobre ele, manda que estas pedras se transformem em pães e coma. Como que Jesus respondeu isso? Jesus ele não respondeu: é claro que eu sou, é lógico, você já sabe, Essa é a linguagem típica da linguagem de raciocínio humano, de lógica humana, de ideias humanas. Mas o que ele fez? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que ele fez? Ele citou Deuteronômio, ele citou a lei, está escrito. Muitas vezes você recebe ataques, recebe refutações, contestações, humilhações. O que você deve fazer? Refutar com a palavra de Deus, está escrito. Na mesma hora, o inferno vai se calar. Aí eles vão se curvar, diante de Jesus. E Jesus é a palavra. Vai se curvar diante da sentença. Porque a Bíblia, as Escrituras, elas são uma sentença contra Satanás. É uma sentença. Então, e diante de Jesus, todo joelho se dobra. Então eu cito a palavra de Deus. E agora, para chegar nesse ponto de vida espiritual, nós temos que estar o quê? Amadurecidos espiritualmente. E você só amadurece espiritualmente, meditando a palavra, de dia e de noite, refletindo, meditando sobre ela, tendo ela viva no seu coração. E também a confiança, quer dizer, entra a fé. Você falou a palavra de Deus,
fala o Senhor, cale-se toda a terra. Quando nós falamos conforme a palavra de Deus na terra, é como se o próprio Deus estivesse falando aqui. Ele te deu procuração para fazer assim, e você representa Ele na terra. Você é embaixador de Deus na terra. Um embaixador do Brasil que vai lá na Rússia, o que ele falar lá vai vincular quem? Ele vai vincular o Brasil. E ele não vai poder falar coisa da cabeça dele, ele vai ter que falar coisas conforme o governo brasileiro. E você fala conforme o governo do céu que rege sobre a sua vida. Isso é poder, meu irmão. Isso é poder que Deus deixou para nós. Procuração, você representa Jesus. Se você aprontar aí e tal, o que as pessoas vão falar? Aí, fala que é crente, fala que é cristão, fala que é de Jesus. Aí que tem um vínculo. Você está vinculado a Jesus. Você está vinculado. O que você faz ou deixou de fazer, o nome de Jesus está junto. Quando você falar as coisas conforme as Escrituras, Jesus está junto. E Jesus vai te abonar, meu irmão. Então, é aquele negócio, né? As pessoas pensam que Deus é uma religião. Ele não tem nada a ver com religião. Ele tem a ver com a sua palavra. Ele liberou a sua palavra. Fala o Senhor, cale-se toda a terra. Rujam, ainda que rujam os mares, os montes se transportem de lugar, ainda assim confiarei. Então, na palavra de Deus, você pode confiar o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Simples assim. Eu não sei como que as pessoas arrumam tanta confusão, Medita na lei, de dia e de noite. Não está acontecendo? Você pode esperar. Vai acontecer. Vai acontecer. Ele é infalível. Ele é infalível. Qual que é a vontade de Deus? É que a terra seja igual ao céu. Para a terra ser igual ao céu, os dele aqui na terra vão falar a palavra de Deus, vão agir conforme a palavra de Deus. Aí, olha bem, se todo mundo fosse crente, que beleza que estava na terra, A vontade dele é essa, que a terra seja igual ao céu, É o que diz a oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Que beleza seria, Mas está sendo belo, Tem muitos joelhos dobrados, Muitos joelhos dobrados com os nossos joelhos, amém? Foi a reclamação de Elias, só eu fiquei. Você falou, não, tem muita gente aí, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, amém? Graças a Deus. Tem um outro capítulo para a gente discorrer, mas pode cortar o vídeo, senão o vídeo fica muito grande. Receba a palavra de Deus, medite na palavra de Deus de dia e de noite, tenha prazer nela, e você passa a viver no poder de Deus, cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Senhor para a glória de Deus. Seja curado, seja abençoado em nome de Jesus.